Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Nós trabalhamos o contexto sobre equações do primeiro grau. Vamos dar continuidade a esse assunto de equações, agora iniciando o contexto de sistema, que nada mais é do que uma junção de duas equações do primeiro grau a serem resolvidas por alguns métodos que nós vamos conhecer hoje ao longo do nosso processo, certo? Então, nós temos aqui duas equações com duas incógnitas, né? Então, a gente continua com o nosso mesmo contexto de equações, onde a gente precisa lembrar quais são os elementos que fazem parte do primeiro membro, né, que ficam antes do sinal de igual, que ficam as letras, números com letra e etc. Só que agora, como nós vamos trabalhar com duas incógnitas, a gente tem algumas especificações aí para observar, certo? Então, fiquem todos atentos à explicação. Então, a gente começa considerando essa manchete que nos foi apresentada. Na primeira jogada do Campeonato Cearense de Futebol, o jogo entre Ceará e Maranguape terminou com 7 gols marcados. Com a informação da manchete, não é possível saber quantos gols cada equipe marcou, representando por X a quantidade de gols marcados pelo Ceará e por Y a quantidade de gols marcados pelo Maranguape. Podemos escrever a equação. Por quê? Porque nos foi dado algumas informações e a gente precisa começar a interpretar. Nós tivemos dois times, obviamente, competindo. Houve aí um total de 7 gols marcados, mas a gente não sabe quantos gols foram marcados pela equipe do Ceará, muito menos quantos gols foram marcados pelo time Maranguape. Como nós estamos nos referindo a duas coisas diferentes, a dois times diferentes, a duas pessoas, certo? Que são exemplos aí para que a gente possa entender. Significa que se eu estou falando de dois objetos, de duas frutas, duas pessoas, dois times, e aos quais eu não sei ainda quais são os valores correspondentes a cada um deles, eles são representados matematicamente através de letras. Como são duas coisas diferentes, dois objetos, duas pessoas, dois times, então você precisa atribuir letras diferentes para eles, tá? Porque se você atribui letras iguais, você está dizendo matematicamente que aqueles valores são iguais. Então, como a gente não sabe quantos gols foram marcados por cada time, a gente atribui letras diferentes para representar cada um deles. Foram representados ali por X e por Y, a gente poderia também ter marcado, ter associado a primeira letra que corresponde a cada um time. Poderia ser C mais M, né, igual a 7. C de Ceará, M de Maranguape, ok? Então, a escolha de letras fica a seu critério, né? Os autores de livros sempre usam com maior frequência X e Y, mas não existe essa obrigatoriedade. A gente pode colocar as letras que a gente quiser e pode fazer também referência à situação que nos foi apresentada. A equação do primeiro grau com duas incógnitas. No início desse capítulo, né, apresentamos uma situação que envolvia uma equação com duas incógnitas. Então, a gente tem x mais y, que é igual a 7. Essa equação é uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas. Então, aqui a gente tem a representação de como ela pode ser escrita, considerando agora a situação 5x mais 2x igual a 7, em que x e y são números racionais, ou seja, podem ser números positivos, negativos, números decimais, certo? Então, o conjunto dos números racionais ele é bem amplo, né? Nós temos aí uma grande diversidade de elementos, né? Foi aí uma representação. 5x mais 2y é igual a 7. Seria uma outra representação, seria uma outra situação. Essa é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos ver o modo de encontrar uma solução dessas equações. Para isso, escolhemos um valor qualquer para x e, em seguida, substituímos esse valor na equação para determinar o valor de y. O par
x e y será uma das soluções dessa equação. Vou tentar voltar para explicar isso aqui a vocês. Veja bem, nós temos aqui duas incógnitas para descobrir, tá? Obviamente, como eu estou procurando o valor de duas letras, eu vou ter aí no meu resultado um par ordenado, né, que corresponde ao valor de x e que corresponde ao valor de y, certo? Então, vamos ver aí alguns exemplos e como a gente pode resolver, né? Então, como exemplo, atribuímos x o valor de menos 2, né? O que que isso significa? Né? Nós temos aí uma equação uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Para que a gente consiga resolver, a gente precisa descobrir o valor de uma dessas letras, né? A gente precisa atribuir valores a essas letras. Esses valores podem vir no próprio enunciado ou pode deixar a seu critério que você escolha, que você faça as devidas escolhas, tá? Então, nesse primeiro exemplo que nós temos ali na equação que nos foi apresentada, 5x mais 2y, que é igual a 7, né? Aí a gente viu que ele solicitou que a gente substituísse o valor de x por menos 2. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos ter essa questão. Nós vamos ter a equação e vai vir um valor para que a gente faça a troca. Ou seja, no lugar de x, na nossa equação, a gente vai colocar menos 2 no lugar, tá certo? E aí, isso acontece com muita frequência. Então, o problema vai ser apresentado, e aí ele diz assim, para x igual a tanto, para x igual a 5, para x igual a 6, e também pode ser para y igual a 3, para y igual a 4, tá? Então, nesse primeiro passo que a gente dá, nesse trabalho de equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente vai trabalhar dessa forma, né? Então, a gente tem a equação ou a situação apresentada para que você monte a equação, e aí, na sequência, ele te dá um valor para você atribuir a uma das letras para que você possa encontrar a outra, né? Vamos ver como é que fica esse resultado? Seguindo esse comando que nos foi dado, substituir o x por menos 2. Então, veja que a gente escreve novamente a equação e onde tem x, a gente vai colocar o valor que nos foi dado para x. Então, o valor que nos foi dado para x foi menos 2. 5 vezes menos 2 vai dar menos 10. Mais 2y, que é igual a 7. Quando a gente chega nesse nível aqui da equação, é hora da gente organizar, correto? Da gente colocar os elementos corretos no primeiro membro, da gente colocar os elementos corretos no segundo membro, e assim sucessivamente. Então, quando a gente organiza, 2y, que é um número acompanhado de letra, o lugar dele é antes do sinal de igual, ele já está correto no seu lugar, que é igual a 7, que também é número, o lugar do número é depois do sinal de igual, ele também está no seu lugar certo, o único que estava fora do lugar era o número 10, que ele é número e o lugar dele é junto do 7 após o sinal de igual. Então, eu preciso transportar o 7 para o seu lugar correto, ok? Lembrando que todo elemento que muda de membro, ele estava no primeiro, vai para o segundo, ele estava no segundo, vai para o primeiro. Quando é necessário que se faça essa troca, a gente precisa também alterar o sinal. Então, como 10 era negativo, ele saiu do primeiro membro e ele foi lá para o segundo. Então, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, certo? Aí eu tenho 2x, que é igual a 7, mais 10, que dá 17. Agora é hora da gente isolar a letra. Então, y é igual a 17 dividido por 2. Como essa divisão não pode ser feita em partes iguais, então a gente representa dessa forma e deixa ele em forma de fração, certo? Não é obrigatório que a gente encontre, até porque no enunciado anterior, né, ele diz que esse resultado faz parte do conjunto dos números racionais. E no conjunto dos números racionais a gente tem fração. Então, o nosso resultado está correto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira parte. É muito importante que vocês entendam como é que vai funcionar essa substituição, para que a gente possa, na próxima aula, dar o segundo passo
para a resolução dos nossos sistemas de equação, certo? Teremos ainda alguns exemplos aqui, mas é basicamente isso. Vocês vão ter uma situação, certo? Para que vocês possam aí identificar, vai vir sempre falando em duas coisas diferentes. Ou seja, no primeiro exemplo foi falado sobre times, né? Eram dois times que estavam competindo. No problema pode vir falando sobre frutas, mamão, maçã, né? Mas aí a gente sempre vai ter dois, tá certo, pessoal? A gente não vai ter três coisas para descobrir, não. A gente sempre vai ter dois. Então, podem ser duas crianças, dois animais diferentes, podem ser dois times, como foi, duas frutas, dois objetos. Então, a gente tem aí uma grande variedade de situações onde essas equações se encaixam, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma situação para identificar a nossa equação, né? E aí, uma das letras representadas na nossa equação vem como valor para que a gente substitua, para que assim a gente consiga descobrir o valor da outra letra, certo? Portanto, o par ordenado para essa equação seria menos 2, que foi o valor de x que ele mandou a gente usar, e o valor de y, que seria 17,5, né? Ela é a solução para essa equação que nos foi apresentada, certo? Mas essa solução não é a única, né? Nós podemos atribuir a x outro valor, por exemplo, né? Se a gente atribuir a x o valor de 1, né? Então a gente já tem uma outra situação, certo? Então, o que é que a gente vai observar? Em algumas situações, no próprio problema, ele vai dizer o valor de x ou o valor de y, tanto faz, né? Ele pode dizer, olha, como foi feito anteriormente, substitua x por menos 2, né? Ou então ele pode deixar a seu critério, ele pode deixar que você coloque um valor para x, ok? Então, a gente tem essas duas situações. Ou ele pode já vir no enunciado dizendo qual é o valor a ser utilizado, ou pode deixar a seu critério que você faça. Então, no exemplo anterior, a gente fez a substituição, substituindo x por menos 2. Agora, ele solicita que a gente substitua x pelo número 1. Então, vamos fazer, né? Então, onde tem x, a gente vai colocar 1 no lugar. Eu tenho 5 vezes 1, que seria 5. Quando nós chegamos nesse momento da nossa equação, é hora de organizar. Então, a gente observa que o número 5 é um elemento que está fora do lugar, por ele ser um número, e o lugar dele é junto do número 7. Então, 2y já está no seu devido lugar, 7 perdão, está no seu devido lugar, eu vou buscar o número 5, que é mais 5, fica menos 5. Então, 2y é igual a 7 menos 5, que é 2. Agora é hora da gente isolar a letra. Y é igual a 2. O número que acompanha a letra desce para dividir. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, significa dizer que o par ordenado para essa equação, com as informações que me foram dadas, é x igual a 1 e y também igual a 1, né? Então, o par ordenado seria 1 e 1. Em uma solução, né, em outra solução para essa mesma equação. Então, nós temos infinitas soluções, certo? Na grande maioria das vezes, o autor, no próprio enunciado, ele já lhe dá um direcionamento, né? Ele lhe dá uma situação e ele dá aí os valores para que você possa substituir, para que você possa atribuir e assim você consiga resolver, certo? Então, esse é o nosso primeiro passo para a compreensão dos sistemas de equação. É muito importante que você consiga identificar essas substituições, fazê-las com bastante atenção, para que na próxima aula a gente consiga trabalhar efetivamente o contexto de sistemas de equação do primeiro grau de maneira muito clara, para que você não tenha dúvida e não fique com nenhum questionamento, certo? Aí aqui a gente tem o seguinte: agora, vamos identificar se esses pares ordenados abaixo são soluções para essa equação, certo? Então, veja, a gente tem aqui a equação, a gente tem o par ordenado, veja. A equação que foi apresentada foi 5x mais 2y, que é igual a 16. E eu estou dizendo que os pares ordenados que respondem a essa equação seria 2 e 3.
que é que você precisa prestar bastante atenção? Quando eu falo de um par ordenado, eu preciso saber que o primeiro número que aparece nesse par é sempre o valor de x, tá? O segundo é o valor de y, certo? Porque se você tem uma operação como essa para você resolver, você precisa saber qual dos números você vai colocar em cada lugar. Então, isso é uma regra, isso não muda. Então, sempre que eu estiver falando de um par ordenado, o valor de x é o primeiro, o valor de y é o segundo, certo? Então, se eu pergunto, se eu te dou esse par ordenado, e eu digo, me diga quem é o valor de x e quem é o valor de y. O valor de x seria 5, porque ele é o primeiro número do par ordenado, e o valor de y seria menos 2. Né? Então, são questõezinhas que a gente vai se acostumando e elas são muito utilizadas aí no nosso contexto matemático. E ele é uma regra. Então, isso não muda. Então, eu preciso realmente aprender, porque eu sei que em outras situações que eu tiver que trabalhar com um par ordenado, eu vou saber que esse primeiro representa o valor de x e esse segundo representa o valor de y. Sempre, toda vez, sem exceção. Ok? Então, vamos lá. Para que a gente identifique realmente se esse par ordenado corresponde às raízes corretas dessa equação, a gente vai fazer as substituições, né? Então, o valor de x a gente substitui pelo primeiro elemento, que é 2. O valor de y a gente substitui pelo segundo elemento, que é 3. Lembrando que o que separa um número de uma letra é sempre o sinal de multiplicação. Isso também não muda, né? Então, quando a gente vai fazer uma substituição, todas as vezes a operação matemática que você vai realizar é uma multiplicação, certo? Então, aqui eu teria 5 vezes 2, mais 2 vezes 3, que é igual a 16. 5 vezes 2 são 10. 2 vezes 3 são 6. Somando 10 mais 6, dá 16 igual a 16. O que é que isso significa? Que essa sentença é verdadeira, ou seja, realmente 2 e 3 são raízes dessa equação, certo? Porque quando você faz a substituição, fez a multiplicação, fez a soma, você encontrou valores iguais. Lembrem-se que equação ele se baseia numa balança e essa balança precisa se manter em equilíbrio. Então, para isso, os valores finais presentes em cada prato precisam ter as mesmas quantidades, o mesmo peso. Então, quando aqui a gente fez e achou 16 igual a 16, então eu tenho aí um equilíbrio, eu tenho dois membros, tanto antes do sinal de igual, como depois do sinal de igual, com o mesmo número, né? Então, isso significa que essa equação é verdadeira e que 2 e 3 realmente são raízes dessa equação, né? Vamos testar o nosso outro exemplo? Nós temos agora a mesma equação e um par ordenado diferente. E eu quero que você me diga, já que a gente viu até o slide anterior, que uma mesma equação pode ter infinitas raízes, né? Não é obrigatório que tenha apenas uma única resposta, pode ter várias outras. Vamos verificar se 5 e menos 2 também seriam raízes para essa equação. Sendo assim, a gente vai fazer as substituições, não é isso? Lembrando que o primeiro elemento é o valor de x, então onde tem x a gente coloca o 5 no lugar. Onde tem o y, a gente vai colocar menos 2, certo? Aí você pode questionar, professor, esse parêntese aqui é obrigatório? Esse não, certo? Porque como é um número positivo, esse aqui você coloca se você quiser. Já esse aqui é obrigatório ser colocado, porque ele é um sinal negativo e está aí do lado de um sinal de multiplicação. Então, é necessário que você separe esses dois sinais, tá certo? Então, vamos lá. 5 vezes 5 é 25, mais com menos é menos, 2 vezes 2 são 4, igual a 16. Dos 25, você tira 4, você acha 21. 21 igual a 16. O que foi que aconteceu aqui? O resultado não ficou igual. Se o resultado não ficou igual, significa que essas raízes não é a solução dessa equação, certo? Ou seja, essa resposta está errada. O valor de x e o valor de y não são esses,
certo? Então, vamos dizer que nós tínhamos aí uma equação e eu quero que você identifique qual é o par ordenado que é resultado dessa equação. Então, você precisa substituir e só vai ser par aqueles que você encontrar os valores iguais. Ou seja, essa solução só é verdadeira se você encontrar os mesmos valores no final. Caso você ache valores diferentes, essa solução está errada, certo? Esses dois números aqui não são raízes dessa equação, certo? Então, muito bem. Vamos ver agora realmente se vocês conseguiram entender. Veja bem. Na nossa atividade que a gente tem, o que é que eu estou perguntando aqui? Eu lhe dei 3 pares ordenados, certo? 2 e 1, 2 e 5 e 2 e menos 1, certo? E estou te dando uma equação, 3x mais 2y, que é igual a 4. Eu quero que você descubra qual é o par ordenado, ou quais são, né, os pares ordenados, que são resultados dessa equação, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer esse mesmo trabalho que eu acabei de fazer agora. Você vai substituir na equação que eu dei no primeiro quesito os pares ordenados que eu coloquei na letra A, na letra B e na letra C. E você vai encontrar e vai observar, obviamente, quais desses pares dão o mesmo resultado no final, certo? Então, você vai testar com 2 e 1. Lembrando que 2 é o valor de x, 1 é o valor que você vai colocar no lugar de y. Na letra B, 2 é x, 5 é y. Na letra C, 2 é x, menos 1 é y. Então, vamos ver se eu tenho mais de um par ordenado que dá certo para essa equação. Se eu só tenho um par ordenado, então, para isso, é necessário que você faça os cálculos. E lembrem-se que eu já solicitei, eu preciso ver os cálculos. Você chegar num trabalho como esse para mim e marcar um X na letra B, para mim não é resposta, certo? Eu não aceito, não considero esse tipo de trabalho. Então, eu quero no seu caderno ver o trabalho igual a esse que eu fiz aqui, tá? Onde você vai colocar o par, vai colocar a equação, vai fazer as substituições e vai resolver até o final. Se os resultados derem iguais, aquele par ordenado é correto para a equação. Caso fique diferente, ele não é, certo? Então, eu quero ver a conta. Não venha me marcar um X e dizer que é a letra C, que é a letra A, sem fazer a conta, não, tá? E muito menos dizer que fez a conta e depois apagou. Não apague nada. Eu quero ver todos os cálculos no seu caderno, tá? Tô de olho. Segundo, considerando essa equação x mais y, que é igual a 4, calcule o valor de y quando você atribuir a x os seguintes valores. Então, veja, você vai fazer uma conta para a letra A, uma conta para a letra B e uma conta para a letra C. Como é que vai ser isso, professora? Na letra A, você vai copiar a nossa equação. No lugar de x, aqui, você vai colocar 9. E você vai resolver a operação, vai colocar os membros no lugar. Ela é bem pequenininha, né? Bem rapidinho de fazer, tá? Mas são 3 cálculos para cada um, ou seja, na letra A, você vai colocar no lugar de x o 9 e vai fazer a conta e vai ver quanto é que dá o valor de y na letra A. Na letra B, no lugar de x, você vai colocar menos 3 e vai ver qual é o valor de y que vai aparecer na letra B. Na letra C, você vai colocar no lugar de x 5 e vai ver qual é o valor que aparece para o y. Então, nesse segundo quesito, são 3 contas. Uma conta na letra A, onde o x vai valer 9. A conta da letra B, onde x vai valer menos 3. E a conta da letra C, onde x vai valer 5. Certo, pessoal? Vamos aqui. Expresse a situação mostrada na balança por meio de uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Isso é bem simples, né, pessoal? O que é que a gente tem aqui? A gente precisa lembrar que o que separa os pratos é o sinal de igual, que aqui eu tenho 3x mais 2y, não é isso? Olha ele aqui, né? Porque a gente aprendeu, ó, desde lá de trás, que tudo que está no prato é para somar. Então, eu tenho 3x mais 2y, que é igual a quanto? É igual a 500, tá certo?
Essa seria a representação da nossa equação de acordo com a imagem que nós estamos visualizando. Aí ele diz o seguinte: agora descubra qual é o valor da massa, né, de cada cubo desse, ou seja, qual é o valor de x, sabendo que cada um dos cones vale 70. Então, eu ainda coloquei aqui, ó, tá vendo? Ou seja, o valor que nos foi dado é o valor de y, né? Que é o valor do nosso cone. Então, como a nossa equação aqui é 2x, 2y, né? Então, ó, 3x mais 2 vezes 70, que é igual a 500. Então, vamos fazer a conta direitinho. E aí, você vai me dizer se o valor de x deu 125, 120 ou 115. Lembrando que eu quero ver a conta, certo? Eu não quero que você copie o que eu coloquei aqui e marque um X aleatoriamente dizendo que dá 115. Não, eu quero ver o cálculo na foto que você vai mandar para mim, tá certo? Então, só assim a equação ou o seu trabalho, a sua atividade realmente é validada, certo, pessoal? Vamos para cá agora. Uma balança digital que indica a massa em gramas. Adriano pesou as frutas trazidas da feira. Veja quantas gramas tem as frutas. Ele colocou na balança 2 abacaxis e 3 bananas. Tudo isso deu 1,920 kg. Suponha que cada abacaxi tem X gramas e que cada banana tem Y gramas. Expresse essa situação por meio de uma equação. Então, se o X representa os abacaxi, né, então vai ficar tantos abacaxi mais tantas bananas, que é igual a 1.920. Então, eu quero ver essa equação expressa aqui. Não precisa fazer nada. Eu quero só que você escreva, olha só, como eu escrevi aqui. Tá vendo? Eu não escrevi a equação que representa o que eu estou vendo na minha balança. Então, basicamente, é isso que eu quero que você faça aqui. Certo? Eu quero que você escreva a equação que representa essa imagem que a gente está vendo, tá? Vamos ver se vocês conseguem acertar. Observe a balança após a retirada dos abacaxis, tá? Quantos gramas tem cada abacaxi? Então, veja que no lugar das 3 bananas, né, você vai colocar 420, tá? Ou seja, você vai tirar os 3y, se eu não me engano, né, que corresponde aí ao peso das bananas, se eu não me engano, o y corresponde entre as bananas, certo? Então, você vai tirar o valor desses 3. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Isso mesmo, né? As bananas são representadas por y. Então, seriam 3y aqui, não é assim? Que aí são 2x, são 2 abacaxis, e 3 bananas, 3y, igual a esse valor, certo? Então, para que você possa descobrir quanto pesa cada abacaxi, você sabe que as 3 bananas juntas dá 420. Então, no lugar de 3y, você coloca 420. E aí você vai descobrir o valor de cada um dos abacaxis e vai marcar o X para mim, certo? Então, essa é a atividade que vocês têm para realizar essa semana. Prestem bastante atenção na explicação. Eu tentei ser o mais clara possível para ajudar vocês, mas é de suma importância que vocês façam a parte de vocês, que vocês tentem resolver, que você tente montar os cálculos, para que a partir desses erros, se caso eles aconteçam, quando a gente for realizar a nossa correção, você possa observar onde você errou, o que foi que aconteceu, para que você não erre mais, certo? Então, continuem aí estudando, a gente se vê semana que vem.